Muito bem, hoje vamos começar o estudo dos gases. Antes de estudar os gases propriamente dito, é importante a gente fazer algumas definições, né? A primeira definição importante, evidentemente, é o que é um gás. Vamos falar especificamente sobre o gás ideal. O gás ideal é o que será protagonista dessa parte do curso a partir de agora, né? Então, gás ideal, também conhecido como gás perfeito, ele apresenta algumas propriedades, né, que são, como o próprio nome diz, idealizações, né? O gás ideal ele não existe no mundo real. No mundo real que nós temos são os gases reais, né? Porém, o estudo do gás ideal se faz necessário porque os gases reais, sob certas circunstâncias, sob certas condições físicas, eles possuem um comportamento muito próximo do ideal. E esse gás ideal tem por trás de si uma teoria relativamente simples de você modelar e é regido por equações também que são fáceis de se obter em comparação ao gás real, tá? Por isso a importância de estudar o gás ideal, mesmo que ele não exista de fato. Bom, para resumir e condensar as propriedades do gás ideal, nós vamos citar aqui duas propriedades que são chaves para que um gás seja considerado ideal. A primeira propriedade é que as moléculas do gás não apresentam volume próprio. Então você pode ter um gás, tais que suas moléculas não possuem volume próprio, não apresentam volume próprio. O que isso significa? Significa que o tamanho das moléculas do gás é desprezível em comparação às outras dimensões do sistema estudado, ok? Então, são moléculas que são apenas ponto no espaço, não importa qual é o raio da molécula, qual é o diâmetro de cada molécula, tá? São apenas pontos, elas não têm dimensão, não têm tamanho, não têm volume. Tudo bem? Uma outra propriedade do gás ideal é que suas moléculas não interagem entre si. Não existe interação de uma molécula com a outra. Então, eu posso escrever aqui que as moléculas não interagem mutuamente. O que significa, conforme o que a gente aprendeu algum tempo atrás, que essas moléculas, né, esse gás ideal, ele não sofre transição de fase, ok? Então podemos escrever aqui, ó, num gás ideal não ocorre transição de fase. Isso é uma característica muitíssimo importante, né? É uma quebra de paradigma, né? Um gás sempre será gás dentro de condições adequadas, né? Por isso que você se refere, por exemplo, àquela água que condensa na tampinha da panela quando você levanta a tampa do arroz. Aquele vapor sobe, ao encontrar com a tampa da panela, ele reduz a sua temperatura e condensa, passando para a fase líquida e caindo até de volta, né? Como aquele estado gasoso transitou entre o estado gasoso e o estado líquido, aquele gás de água, né, se é o que a gente pode chamar assim, não é de fato um gás, é apenas um vapor, né? Ele sofreu uma transição de fase. Um gás ideal, né, se o gás fosse ideal, um gás dito ideal, melhor dizendo, ele jamais sofreria uma transição de fase. Ele sempre estaria na fase gasosa. Segunda noção importante para a gente aqui é a noção, o conceito de estado de um gás. O estado de um gás é um
conjunto de informações necessárias para caracterizar a condição física em que esse gás se encontra. Tá? Quando você vai falar de um gás, as principais variáveis envolvidas, a gente sabe, são os valores de pressão, volume e temperatura. Então, esses valores de P, V e T, né, em conjunto, formam o que nós chamamos de estado de um gás. E cada uma dessas variáveis é dita ser uma variável de estado, justamente porque a cada estado, né, em cada condição que o gás ocupa, em geral ele tem um diferente valor dos parâmetros P, V e T. Mais uma definição importante para a gente, tá? É o conceito de mol. Mol é a quantidade de matéria que contém um número invariável, vou chamar de Na, de partículas, onde esse número Na vale 6,02 vezes 10 a 23. Isso é uma aproximação. Na verdade, tem mais casas decimais aí que não interessam muito para a gente. Ok? Então, esse número aqui é o que define a quantidade de 1 mol. Esse número recebe um nome. Chama-se número de Avogadro. Tá? Ah, mas isso daí é muito complicado, Adriano. Não, não é tão complicado. Quer ver? Pensa na dúzia. O que é uma dúzia? Uma dúzia é a quantidade de matéria que contém um número invariável, digamos, dz, de partículas, onde esse dz é igual a 12. E esse número chama-se dúzia. Então, a definição e a aplicação exatamente análoga ao que a gente está acostumado a fazer no dia a dia, simplesmente trocando o nome dúzia por nome mol e o número 12 pelo número de Avogadro, que é o número 6 vezes 10 elevado a 23. Ok? Atrelado a essa questão do número de Avogadro, a gente pode aqui resolver um exemplo, né? Botar uma situação particular. Suponhamos que a gente queira calcular o número de mols, que eu vou chamar de N, tá? Que estão contidos em certa massa, digamos, M de uma dada amostra. Então, essa quantidade, né, é dada por. A gente pode fazer essa análise aí. Vamos fazer aqui a nossa. Vamos chamar aqui, ó. Suponhamos que em 1 mol daquela amostra, eu tenho uma massa Mzão. O que é esse Mzão? Esse Mzão é a massa de 1 mol, também chamado de massa molar. Aí eu pergunto, quantos mols eu teria numa amostra de massa Mzinho? Essa é a questão. Bem, então, fazendo aqui a nossa regrinha de 3, eu posso deduzir facilmente que o Nzinho seria a massa da amostra dividido pela massa molar. Essa expressão serve para a gente obter a quantidade de mols de uma amostra de dada substância cuja massa vale Mzinho. Né? Por exemplo, deixa eu falar, por exemplo, da água. Né? Se eu observo, por exemplo, um copo onde tem água, suponhamos aqui 180 gramas de água. Né? Aí vem a pergunta assim, quantos mols de água será que existem aí nesse copo? A gente pode fazer uma análise simples, né? Bem, a massa
de 1 mol de água, que eu vou chamar aqui de massa molar da água, é algo que a princípio, para quem está vendo isso pela primeira vez, a princípio a gente não sabe quanto vale. Porém, a gente pode observar que em 1 mol de água, em 1 mol de água existem 2 mols de hidrogênio, olha só. Uma molécula de água, 2 átomos de hidrogênio. Uma molécula de água, também 1 átomo de oxigênio. Então, 1 mol de água, 2 mols de hidrogênio. 1 mol de água, 1 mol de oxigênio. Ou seja, a massa da água nada mais é do que 2 vezes a massa de hidrogênio mais 1 vez a massa de oxigênio. Isso daqui parece bem intuitivo, certo? E se a gente olhar lá na tabela periódica, a gente vai poder observar que embaixo do númerozinho do hidrogênio, do nome do símbolo do hidrogênio, existe uma massa que está escrita assim, 1 grama. E embaixo do oxigênio existe uma massa que está escrito assim, 16 gramas. O que são esse 1 grama e esse 16 gramas? São exatamente a massa de 1 mol daquele elemento, certo? Então, sendo assim, a gente pode deduzir o seguinte, que a massa molar da molécula de água vale 2 vezes 1 grama, mais 1 vez 16 gramas, ou seja, a massa molar da molécula de água é igual a 2 mais 16. Isso vai dar 18 gramas, ou seja, em 1 mol de água, nós temos 18 gramas. Então, se aqui tivesse 1 mol de água, é porque teria, correspondentemente, 1 mol de moléculas de água, ou seja, 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Mas sabemos que não é este o caso, né? Então, qual seria a quantidade de mols de água que tem aqui? Massa da amostra, 180 gramas, dividido pela massa de 1 mol da amostra. 1 mol dessa amostra tem 18 gramas, ou seja, a quantidade de mols é igual a 10. Então, são 10 mols de água que tem aí. Quantas moléculas existem? Bom, o número de moléculas é de 60 vezes 10 a 23 moléculas de água. E por aí vai. É uma aplicaçãozinha simples. A gente pode fazer, tudo bem? Dando continuidade. O próximo ponto que a gente vai ver agora é a chamada equação de Clapeyron, ok? A equação de Clapeyron é a principal equação que rege, os estados de um gás. Os valores de P, V e T que havíamos comentado, que são as variáveis de estado de um gás, não podem assumir qualquer valor. Eles estão amarrados, digamos assim, pela equação de Clapeyron. Tá? E eu vou falar para vocês aqui o significado dessa equação. Tá? Sem deduzir, quero que vocês acreditem em mim, quando eu digo o seguinte, que para um gás ideal, o quociente P vezes V sobre T é diretamente proporcional à quantidade de mols que existem desse gás. O que isso significa? Isto significa que P vezes V sobre T é alguma coisa vezes N. No lugar desse alguma coisa, eu introduzo uma constante, e essa constante eu vou chamar de R, onde esse R é chamado de constante universal dos gases perfeitos.
Ah, quanto vale R, gente? R pode ser escrito assim, 0,082 atmosferas litros por mol Kelvin, se você usar pressão em atmosfera e volume em litro, ou se você preferir usar o Sistema Internacional de Unidades, seria 8,31 joules por mol Kelvin, tá? Tanto faz. Eu não gosto muito de usar essa expressão nessa forma. Eu prefiro escrever assim, P vezes V igual a N vezes R vezes T. Assim fica bem mais elegante, eu acho, mais bonito e até mais, de certa forma, mais simples de lembrar, né? Esta é justamente a chamada equação de Clapeyron. Bem, uma observação importante, que nessa equação, T sempre tem que ser dado em Kelvin. Essa equação só vale para temperaturas em Kelvin, tá, gente? Não venha colocando grau Fahrenheit nessa equação que não vai valer. Bem, essa equação aqui é uma equação de estado, o que significa que em cada estado que o gás ocupa, esta equação aqui é válida, tá? Se o gás está no estado A, ele tem pressão PA, no volume VA, na temperatura TA. Ao ser transformado para um estado B, ele terá pressão PB, no volume VB, temperatura TB. Você não pode misturar variáveis de estado do estado A com variáveis de estado do estado B na equação de Clapeyron. Ela é uma equação ou uma função de estado. Ok? Então, por hoje, estamos aqui encerrando a primeira aula de estudo de gases. Até a próxima aula.